vocês só me confirmem se está aparecendo para vocês a apresentação. Está aparecendo sim. Sim, está. Tá, então tá. Então eu vou... não sei se vocês preferem, eu deixo a câmera, o microfone tá tudo tranquilo, eu só vou passando aqui. Aí, caso falhe ou esteja muito baixo o volume, eu esteja falando muito, muito baixo, vocês, por favor, me... Eu não tô vendo você, eu só tô vendo a tela. Mas acho que é assim, né? Normal. É isso assim mesmo. Então tá. Então vou começar aqui. Bom, mais uma vez, né, eu agradeço a professora Ana Paula pelo convite, e ela pediu para que eu fizesse, então, uma palestra relacionada à minha tese, né, que foi defendida, então, no programa de pós-graduação em História, da UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, e eu defendi ela em novembro de 2019. Né, o título dela ficou Caminho para a Descolonização dos Museus, a questão da repatriação das antiguidades egípcias. Ela já está lá no site da UFSC, né, no repositório, então se vocês quiserem, podem depois mandar e-mail que eu me encaminho, mas qualquer coisa é só colocar meu nome ou ali repatriação de antiguidades egípcias no Google, que já cai direto lá no site da biblioteca. Eu fui orientada, então, pela professora Maria de Fátima Piazza, co-orientada pela professora Margarete Bacos, que é egiptóloga. Eu não sou egiptóloga, né, não trabalho não sou especialista na cultura egípcia antiga, mas durante a minha graduação ali na história da PUC, eu tô aqui de Porto Alegre, né, eu fiz a graduação e o mestrado ali, e eu trabalhei, então, esse tempo todo com a professora Margarete em relação à representação do Egito no mundo contemporâneo. Né? Então, ao invés de estudar egiptologia em si, leis, hieróglifos, enfim, estudar a história egípcia antiga, a gente trabalhava com as representações do Egito no mundo contemporâneo. Né? Eu trabalhei basicamente com análise de charges, para tentar entender o porquê que a imprensa brasileira recorria tanto aos elementos egípcios para explicar, às vezes, situações relacionadas ao Brasil. Né? Então, durante a minha graduação em História foi isso que eu pesquisei, e depois na museologia eu trabalhei com um museu que fica ali em Ponta Grossa, uma cidade no interior do Paraná, que trabalha basicamente com réplicas, né? Ele é um museu de arqueologia. Agora eles abriram mais uma sala dedicada à história da América pré-colombiana, mas quando eu fiz o meu TCC lá, eles trabalhavam só com a cultura egípcia antiga. E é um museu basicamente feito de réplicas. Então eu trabalhei com a questão do papel educativo dessas réplicas no museu. Né, a função educativa do museu e um pouco na defesa também dessa questão da réplica. Eu tenho certeza que vocês, né, o pessoal do curso de conservação, trabalha bem mais, né, na museologia o pessoal ainda é um pouco cri-cri com a utilização de réplicas em museus. Mas, enfim, essa é uma outra história. E aí, quando eu estava pesquisando para fazer, né, meu tema de doutorado, eu me deparei com essa questão da repatriação. Né, esse tema ele já estava sendo bastante debatido lá fora, né, a nível internacional, em diversos países, diversas culturas, e aqui no Brasil a gente tinha poucos estudos, a gente tinha acho que uns 2 artigos, mais ou menos, que falavam sobre isso. E aí por isso, então, que eu me interessei e fiz essa temática e entrei em 2015 lá na UFSC e saí recentemente, então. Bom, só para dar um geralzão, antes da gente entrar na questão da repatriação das antiguidades egípcias, como eu falei para vocês agora, a questão da repatriação, ela está em diversas civilizações, diversos países, né? Eu trouxe alguns casos mais emblemáticos, assim, acho que o primeiro, né, esse que está aqui à minha esquerda, ali em cima, é o caso da Grécia. Né, a Grécia vem há anos já pedindo o retorno especificamente do conjunto, né, a coleção dos mármores do Partenon, que está lá no Museu Britânico. Então, essa discussão, ela veio, né, à tona ali na década de 80, quando a atriz Melina Mercury, ela se tornou a primeira mulher, né, ministra da cultura lá na Grécia, e ela foi para a imprensa pedir o retorno desses mármores. A partir daí, surgem uma série de discussões, né, quando a gente fala de repatriação, sempre é esse caso super emblemático que a gente vê. Uma série, né, inclusive para vocês uma dica para quem curte, tem um documentário na Netflix, se vocês não assistiram ainda, o Promachos, que é o The First Line, né, a primeira linha. Ele é um documentário grego, né, que ele discute um pouco essa questão da repatriação. Então ele mostra de um lado
os advogados gregos, enfim, pedindo o retorno dessas peças, e de outro lado, a cúpula ali do Museu Britânico. É bem interessante, eu acho que ele ainda está no catálogo da Netflix. Aqui embaixo a gente tem uma outra discussão também, né, que vem... Só arrumar meu mouse aqui. São os bronzes do Benin, ou do Benin, enfim. É uma coleção também que está espalhada por vários museus europeus, e a maior parte dessa coleção também está no Museu Britânico. Depois a gente tem aqui no meio o manto tupinambá, que é um dos casos brasileiros mais conhecidos, né, de pedido de repatriação. Na verdade, oficialmente, não há um pedido, tá, desse manto, da repatriação desse manto. O que há é uma discussão, né, em torno desse artefato, que ele veio para cá no Brasil para uma exposição, e os remanescentes dos Tupinambá, porque, segundo a antropologia, essa já é uma etnia que já foi extinta, né, mas os remanescentes, se eu não me engano, da Bahia, eles tiveram contato com esse manto, eles viram na exposição e começaram a questionar o porquê que esse manto não está no Brasil, e o porquê que esse manto não está, independente de estar em museu, enfim, ou com alguma etnia indígena. O mais curioso em relação ao manto é que tem, acho que, são 5 ou 6, se não me engano, são 6 exemplares só desse manto que sobreviveram, e todos eles estão fora do Brasil, né, em museus europeus. E esse que veio para cá, nessa exposição, ele está no Museu Nacional da Dinamarca, e, porém, esse museu, ele diz que não foi feito nenhum tipo de contato, assim, com o governo brasileiro para solicitação oficial, né, desse manto. O outro exemplo que a gente também tem de repatriação bem famoso aqui no Brasil é o canhão El Cristiano, né, que o Paraguai também há muitos anos solicita a devolução desse objeto, e ele está ali no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. E abaixo a gente tem uma máscara, na verdade um busto, enfim, uma cabeça romana, e essa eu descobri até na minha tese. Ela é proveniente do Egito, né, então uma pessoa que foi lá, acho que na década de 70, foi visitar o Egito e ele adquiriu, não sei em que circunstâncias, né, que ele adquiriu essa peça, e ele trouxe para o Brasil e estava com a família dele, tá, uma família ali de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E quando ele faleceu, né, o dono dessa peça, ele demonstrou para os filhos dele, enfim, que ele queria que esse objeto retornasse ao Egito. Acredito que tenha sido, não sei se foi roubado de algum museu, mas acredito que a compra desse artefato não tenha sido legalizada, né. E aí ele, quando ele faleceu, depois a filha dele entrou em contato com a embaixada do Egito e eles devolveram, né, essa cabeça para o Egito. Hoje ela está à exposição em um dos museus lá do Egito. Bom, quando a gente fala, né, em repatriação, existem vários conceitos que a gente pode trabalhar com essa questão da repatriação dos acervos museológicos. Os mais conhecidos, né, que o pessoal utiliza é repatriação, restituição, né, esses são os mais utilizados, ou devolução, retorno, enfim. Dependendo da literatura, né, dependendo do autor, alguns utilizam, inclusive, repatriação e restituição como sinônimos. Eu, particularmente, precisava fazer essa diferenciação para não, né, optar por um conceito. Então, eu sou muito objetiva, eu sou muito prática, então eu pensei assim, bom, o que é a repatriação, né? Como o nome diz, é repatriar, tu devolver para alguém algo ou alguém, né, pessoa, enfim, que está fora da pátria. Como no meu caso da tese, eu estava trabalhando com repatriação de artefatos egípcios, e esses artefatos todos que estão sendo reclamados, eles estão fora do território do Egito, eu trabalho com repatriação, né, ou seja, é o Egito pedindo o retorno de um objeto que está em outro país. E a restituição, ela também pode ser, né, um sinônimo para repatriação, mas eu optei por utilizar na tese a restituição quando a gente está tratando do mesmo território, ou, por exemplo, se o museu ali do Cairo pede a devolução de um artefato que está em Luxor, né, uma outra região dentro do próprio país. Então, trabalho com restituição. Ou quando, com uma medida compensatória mesmo, né, quando a repatriação ela não pode acontecer. Então, alguma forma dos museus restituírem o Egito pela perda, enfim, de determinado objeto. E aí eu trago outros 2 casos, né, esse primeiro caso de repatriação recente, que é de Machu Picchu, né, que durante muito tempo ali a coleção dos artefatos que foram escavados no sítio de Machu Picchu, eles estavam nos Estados Unidos, né, mais especificamente na Universidade de Yale,
se eu não me engano, 2010, por aí, a universidade decidiu devolver, então, depois de muito apelo, de muitos anos o Peru pedindo, eles devolveram esses objetos que hoje estão expostos lá no Peru. Então, se trata de um caso de repatriação. E aqui do lado, né, no meu lado direito, é um caso de restituição que aconteceu aqui no Brasil, acho que junto com o Manto do Pinambá, é o mais famoso. Essa Machadinha Craô, né, que estava no Museu da USP, durante muito tempo ela ficou sob lá em exposição nesse museu, e os indígenas então pediram o retorno desse objeto, e a USP devolveu, acho que na década de 90, 1995, por aí, esse objeto retornou, né, para os índios Craô. E aí é essa imagem que vocês veem aí, né, na verdade é um objeto ritual, né, semilunar, enfim, que voltou para eles. Então, estava dentro do território do Brasil, né, estava sob posse do museu universitário e retornou, então, para essa etnia. Então, por isso que eu trabalho com essa questão de restituição. Mas vai depender muito do autor, né, é mais comum a gente ver os autores utilizando repatriação e restituição, como eu falei, como sinônimos. Bom, no Egito, o principal cabeça, digamos assim, né, da questão da repatriação no Egito é esse senhor que vocês estão vendo aí na imagem, é o Zahi Hawass. Ele é um arqueólogo e egiptólogo egípcio mesmo, né, nasceu lá. Vocês devem conhecer ele dos documentários, né, na National Geographic, Discovery Channel, o próprio History Channel, ele tinha uma série de múmias, eu acho. E nos jornais também, sempre que aparece, descoberta no Egito, enfim, é sempre ele que aparece lá, né, nas imagens, ele é super midiático. E o Zahi, ele foi secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito entre 2002 e 2011, que foi o período, então, que eu analisei na tese. Agora, esse conselho ele não existe mais, né, ele é Ministério de Estado das Antiguidades. E em 2011, quando o Hosni Mubarak, o ex-presidente do Egito, caiu, né, com aqueles processos da chamada Primavera Árabe, todos que eram ligados ao governo caíram também. Então, o Zahi, ele foi demitido mas na verdade ele continua atuando, né? Até coloquei que recentemente ele foi nomeado como embaixador do turismo responsável pela Organização das Nações Unidas para o Turismo. Então, inclusive durante o período da pandemia, obviamente, o Egito foi um dos países que fechou, né? Acredito que um dos primeiros países ali da África que fecharam, e o Egito ele vive basicamente do turismo, mas o Zahi ele recebia pequenos grupos, né, de pessoas para visitarem ali as pirâmides, o complexo de Gizé, tudo. Então ele está muito atuante nesse sentido, e ele criou também um centro de egiptologia, onde ele dá cursos, né, e tenta trabalhar um pouco essa questão da preocupação e preservação do patrimônio cultural com jovens, crianças e adultos lá do Egito. E foi o Zahi que, durante esse período, né, ali entre 2002 e 2011, começou realmente a militar pelo retorno das antiguidades egípcias. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, né, às vezes o pessoal me diz assim, mas agora os museus vão ter que se esvaziar, não vai sobrar mais coleção egípcia, porque tudo vai ter que voltar para o Egito. Não, na verdade a gente sabe que coleção egípcia, peça, nem que seja uma peça, tem, né, no mundo afora, no Brasil, inclusive, infelizmente a maior que a gente tinha, né, foi queimada ali no incêndio do Museu Nacional, era a maior coleção, inclusive, da América Latina, mas a gente ainda tem museus aqui que mantêm peças, inclusive em coleções privadas, e realmente em cada canto do mundo tem coleção egípcia. E não é isso, né, o Zahi e as pessoas que encabeçam o retorno das antiguidades, na verdade, pedem apenas o retorno desses 6 objetos que eu estou mostrando para vocês aí, né, então acho que os mais famosos aqui na coluna à minha esquerda é o busto da Nefertiti, que está na Alemanha, e abaixo a Pedra de Roseta, que está no Museu Britânico. Depois ali do outro lado a gente tem uma estátua que está no Museu da Alemanha, embaixo uma outra estátua de Ramsés II que está no Museu Egípcio de Turim, na Itália, e aqui no centro a gente tem o busto, esse busto ele está, se não me engano, no Metropolitan, em Nova York, e ao lado a gente tem o Zodíaco de Dendera, que está no Museu do Louvre. Aí agora eu vou mostrar para vocês o contexto, mais ou menos, de cada um desses objetos. Então, realmente, é uma pequena lista de 6 objetos. Esses objetos, eles foram apresentados ali em 2010,
né? O Cairo, ele sediou um grande evento em relação ao patrimônio cultural lá em 2010, e ele reuniu vários países que tinham interesse em devolução dos objetos, né? Então, esses países, eles tiveram a oportunidade de apresentar a wishlist, que seria a lista de desejos, né? Então, cada país apresentou qual era a sua lista de desejos, quais são aqueles objetos que são considerados, enfim, icônicos ou emblemáticos para a história do país, né, daquela civilização, daquela cultura, e que hoje não estão nesse território, que estão fora. Tá? Então, essa foi a lista oficial apresentada pelo Egito. O busto da Nefertiti, acho que é a peça mais emblemática que a gente tem, ele foi descoberto durante as escavações na cidade de Amarna, em 1912, por uma equipe de arqueólogos alemães que era, então, liderada pelo Ludwig Borchardt, que fazia parte da Companhia Oriental Alemã, que foi uma fundação criada ali no final do século XIX. Há todo um mistério, né, em volta do achado desse busto, porque na ata oficial, né, da reunião, do encontro, né, do busto, é escrito, né, que o busto da Nefertiti, ele vai aparecer como um busto de argila de uma princesa egípcia, né, ou seja, uma princesa egípcia pode ser qualquer uma, né, só que no diário do Borchardt, essa peça, ela já aparece como sendo da rainha Nefertiti, e ele já sinalizava que ela tinha um grande valor estético e arqueológico, né, para a história da arte do Egito Antigo. Então, há ali uma discussão, né, o próprio Zahi Hawass fala que o Borchardt, ele teria coberto esse busto de lama, porque nesse período eles tinham aquele sistema, né, que era famoso no início ali das escavações arqueológicas, que era o sistema partager, né, que literalmente em francês significa compartilhar. Então, as companhias, né, as primeiras empresas ali de arqueologia, elas eram mandadas, né, os países mandavam as suas equipes para o Egito e outras regiões para escavar, e aí no final, essa equipe de escavação, eles tinham reunião com o conselho, enfim, né, do país, e eles dividiam, né, então 50% dos artefatos achados ficavam no país, e isso era uma decisão em conjunto, né, entre ambos os países, e o resto, então, o outro 50% saía legalmente para os países, que daí provavelmente depois depositariam essas coleções nos museus. Então, acontece que parece que nessa reunião, né, o Borchardt, ele teria coberto esse busto de lama, teria deixado ele num meio que irreconhecível, assim, para passar pelos sensores e poder levar esse busto para a Alemanha, né. Mas até hoje a gente não sabe realmente como que ele saiu, né, o que se sabe é que já faz muito tempo, anos e anos e anos, acho que desde a década de 20 ali, de 1920, né, o Egito pede o retorno oficial desse busto, ele quase retornou, né, houveram campanhas, enfim, algumas brigas ali entre Alemanha e Egito por conta do retorno desse busto, inclusive a Alemanha ficou um tempo proibida, né, de escavar o Egito por conta dessa briga, né, e o busto ele quase retornou então em 1935, e na época então o primeiro-ministro prussiano, o Göring, ele decidiu que o busto deveria retornar para o Egito, só que o Hitler, né, famoso Hitler, nessa época ainda era o chanceler da Alemanha, ele se negou a devolver, né, ele viu o busto na Alemanha, ele achou de uma imagem, de uma beleza significativa, e ele falou que pertencia já à história da Alemanha, então ele proibiu essa ação e o busto não voltou. Tiveram outras campanhas, enfim, mas acabou não retornando. E atualmente ele se encontra, então, no Neues Museum, né, que é o novo museu, né, lá em Berlim, na Alemanha. E aqui eu trago uma foto da Angela Mercury em frente, né, ao busto, quando o museu foi inaugurado quando esse museu foi inaugurado em outubro de 2009. Bom, o outro artefato mais famoso que o Egito pede o retorno é a Pedra de Roseta. Essa pedra, ela foi descoberta em 1799, ainda naquele curto período, né, em que o Egito estava sob ocupação francesa, que iniciou ali, né, com as tropas de Napoleão, enfim. E esses homens que trabalhavam, né, por Napoleão, eles estavam fazendo alguns trabalhos de engenharia no Forte Juliano, que é um forte que fica
próxima à cidade de Roseta, então por isso que a pedra tem esse nome, né, Pedra de Roseta, que é uma cidade perto de Alexandria. Quando, né, os franceses foram expulsos do Egito pelos ingleses, ali no início do século XIX, eles firmaram a Capitulação de Alexandria. É um documento, então, que exigia que todas as antiguidades que os franceses encontraram no Egito fossem passadas, né, a posse dos franceses fossem passada, então, para os ingleses, né, porque esses objetos, enfim, foram considerados os despojos de guerra. Então, por isso que eles deveriam, né, ser cedidos à Inglaterra. Então, na verdade, a pedra, de qualquer forma, ela não era nem para estar no Museu Britânico hoje, né? Era para ela estar no Museu do Louvre, porque era para ela ir com os franceses. Porém, como por conta desse documento, ela foi cedida para a Inglaterra e por isso que hoje ela se encontra no Museu Britânico. O mais interessante é que, de qualquer forma, ela ficaria com a França, ficaria com a Inglaterra, mas, de fato, não ficaria no Egito, né? E, obviamente, é um dos objetos mais icônicos, né, da história do Egito Antigo, porque a gente sabe que foi através da decifração das escritas, né, que contém a pedra, que os hieróglifos foram decifrados, enfim, a gente teve início aí a ciência egiptológica, que é uma das únicas ciências que a gente tem data exata, né. Inclusive, ela foi, né, essa decifração dos hieróglifos foi feita pelo Champollion, que era um francês, porque antes deles cederem oficialmente a pedra para os ingleses, os franceses fizeram várias cópias e enviaram para a França. Então, houve, inclusive, uma corrida entre um inglês, né, se não me engano, o Young, e o Champollion, para ver quem decifrava primeiro, e de fato, foi o Champollion que decifrou primeiro os hieróglifos. Mas graças a essas cópias que ficaram, né, que foram enviadas para a França. E aqui a gente tem uma foto do Zaha Hawass olhando, né, para a pedra, isso lá no Museu Britânico. Bom, o outro objeto, então, é essa estátua do Emil Nu, né, esse personagem, né, essa pessoa, ele era um dos membros mais importantes da corte lá no Egito Antigo, e se diz que era o arquiteto real, né, de todas as obras reais ali, inclusive da grande pirâmide de Gizé. Então, ele que teria sido o responsável, né, por essa construção. Por isso que essa estátua é extremamente importante para a história do Egito Antigo. Essa escultura, então, ela é de calcário e ela foi descoberta em 1912, também por um arqueólogo alemão, e ela está hoje nesse museu que fica na cidade de Hildesheim, na Alemanha. Essa estátua, entre todos os objetos, esses 6 objetos, ela é a única que, segundo uma notícia de 2010, porque o grande museu egípcio lá no Cairo, ele está para ser aberto desde 2010, né? E aí, na época, saiu que eles tinham feito um acordo, o Egito e esse museu na Alemanha, para, de fato, essa estátua ser emprestada para o Egito. Tá? Então, a princípio, ela estaria para a inauguração. Porém, né, o museu, ele está para ser inaugurado agora nos próximos meses, já agora de 2021, mas eu não encontrei mais nenhuma notícia relacionada, então eu não sei se realmente essa peça vai estar ou não na inauguração desse museu. Depois a gente tem o busto de Ankh-Haf, que ele foi um príncipe, né, que serviu como vizir e superintendente de obras do faraó Miquerinos, que era o sobrinho dele, né, no Reino Antigo, ou Antigo Reino, lá no Egito Antigo. Também é uma peça feita de calcário, e ela foi descoberta no túmulo dela, né, que ficava instalado, então, dentro de uma pequena capela. Ele não tem os braços, né, como a gente vê, tem algumas teorias de que diz que os braços, eles podem ter sido esculpidos num pequeno pedestal, né, onde ele está, mas não se sabe, eles não encontraram lá no local onde descobriram ele, não encontraram os braços. Porém, existe um contrato, né, um contrato de expedição que data ali de 1925, e essa expedição, então, ela foi financiada em conjunto, né, pelo Museu de Belas Artes de Boston e pela Universidade de Harvard. E ela previa a entrega desse artefato ao Egito. Só que essa peça, ela saiu legalmente do Egito porque o Egito resolveu doar ela, né, em agradecimento pelo extenso trabalho realizado pela expedição, né, e eles encontraram também um túmulo real intacto de uma rainha, que era tia dele, né, do Ankh-Haf, e irmã do pai dele. Então, como uma forma de agradecimento, o Egito decidiu deixar com os Estados Unidos essa peça. Eles só pedem porque realmente ele foi... Durante ali esse período do faraó Miquerinos, ele teve um papel importante, né, e a gente sabe que tem vários outros objetos que acabam deixando o Egito mesmo, que foram presentes, ou de governadores da época, ou mesmo ali durante o período dos salvamentos
dos túmulos, né, que iam ser inundados com a barragem de Assuã, tem vários templos que o Egito doou inteiros, né, para outros países, como o templo que fica lá, o templo de Debo, que fica no centro ali da Espanha, né, e de Madrid, e realmente eles cortaram o templo inteiro e enviaram, foi reconstruído integralmente lá na Espanha e em vários outros países, mas aí sim, né, foram templos e objetos que foram cedidos legalmente pelo Egito para presentear a ajuda desses outros países. Depois, um outro objeto que está na lista de repatriação é essa estátua de Ramsés II sentado. Ela é proveniente do Templo de Amon, em Tebas, e data do Reino Novo, e foi adquirida, então, pelo Museu Egípcio de Turim, na Itália, que foi fundado em 1824. Esse museu é interessante, foi um dos museus que eu trabalhei, que eu mais analisei na tese. Ele é considerado o primeiro museu dedicado à civilização egípcia no mundo, né? Ou seja, ele é mais antigo que o próprio Museu Egípcio do Cairo, né? O Museu Egípcio do Cairo ele foi fundado em 1902 e esse de Turim foi em 1824, proveniente, claro, né, das coleções que vinham sido formadas, enfim, porque os países mandavam cônsules, né, para o Egito, e esses cônsules iam, né, além das funções diplomáticas, eles também davam uma de arqueólogo, entre aspas, e iam lá acumulando depósitos de acervos egípcios, né, de coleções egípcias, e depois eles juntaram essas coleções e foram oferecendo, literalmente oferecendo para os primeiros museus que iam nascendo aí, né. E essa estátua ela foi restaurada a pedido do Champollion, porque ela estava quebrada em várias partes, né, e o Champollion, quando viu ela, se apaixonou, enfim, e pediu para que ela fosse restaurada. Eu entrei em contato, foi o único museu, inclusive, que eu tive resposta, eu entrei em contato com o Museu Egípcio de Turim, perguntando sobre, em relação à solicitação de repatriação dessa estátua, e a pessoa que é responsável pela coleção ali da Sala dos Reis, esse museu é um baita de um museu mesmo, que fica no centro, ali no coração da cidade de Turim, que é uma cidade pequena no norte da Itália, e essa pessoa me respondeu assim, literalmente assim, que não havia, né, nenhum pedido oficial do Egito para a devolução dessa estátua, e ele disse que o certo seria, ele sabe como é que é, né, o certo seria a gente devolver a terra para os índios, né, para os descendentes, mas agora, já que a gente tomou, né, foi exatamente assim, gente, eu nem coloquei aqui, mas foi exatamente assim no e-mail. O certo seria devolver, né, mas já que a gente pegou, então deixa no status que tá, né, e é interessante, tem outra questão também interessante desse museu, que eles fizeram, eles reformularam toda a primeira parte ali, o primeiro piso do museu, acho que são 4 andares, e para contar um pouquinho da história da coleção, de como é que se formou a coleção. Porque, segundo o diretor do museu, muitos turinenses chegavam, esse museu ele é um dos mais visitados do mundo, né, um dos mais visitados da Itália também, e ele diz que muitas pessoas que moravam em Turim chegavam e perguntavam, nossa, mas por que tem um museu tão grande, especializado na cultura egípcia aqui em Turim, né, essa cidade no norte da Itália, não está nem em Roma, não tem nada a ver, teoricamente, com o Egito, e aí eles decidiram reformular, então, toda a expografia, enfim, para contar um pouquinho da história de como essa coleção chegou. No entanto, a gente não encontra nem na exposição e nem no catálogo da exposição nenhuma referência sobre essas peças que foram saqueadas, né, que foram roubadas e que, inclusive, foram destruídas anos atrás, né, ali no início, no decorrer do século XIX, para hoje estarem nesse museu. Como é o caso desse objeto, tá, o Zodíaco de Dendera, que é esse baixo relevo proveniente do teto de um pórtico de uma capela dedicada a Osíris, no templo de Hathor, em Dendera, lá no Egito. E esse teto, né, que é literalmente a parte de cima, né, ele foi movido em 1821 e instalado na Biblioteca Real, que é a atual Biblioteca Nacional da França, e só em 22, então, que ele foi transferido para o Louvre, tá, que é onde ele fica hoje. O problema é que, originalmente, para entrar nessa capela, tá, nessa capela que foi dedicada ao Osíris, eles botaram dinamite, como era muito comum na época. Então, já que eles não conseguiam achar as passagens secretas, eles botavam dinamite lá, explodiam e tiravam. Então, literalmente, o templo foi explodido para retirar o teto
que hoje está lá no Louvre, né? E o Egito, ele não só o Egito, mas enfim, os estudiosos consideram esse objeto realmente um ícone, porque ele é de grande importância para a história egípcia, porque representa uma paisagem noturna do céu, e pode ser, inclusive, a base sobre a qual os sistemas de astronomia foram elaborados, né, posteriormente. Por isso que o Egito pede o retorno dele. Bom, como eu não tinha, né, e ainda não tenho, porque esses objetos ainda não retornaram, e de fato, provavelmente não vão retornar, eu não tinha nenhum estudo de caso de repatriação, pelo menos desses objetos que entre aspas, teria acontecido, né. Então, durante a tese, eu optei por trabalhar com a questão dos discursos, né. Então, eu analisei quais eram os argumentos utilizados por esses museus para não devolver esses objetos, né, para não repatriar, ou mesmo não emprestar, contra os argumentos utilizados, no caso, né, do Egito, para a repatriação. Então, entre os principais argumentos, né, que a gente encontrou em relação à não repatriação, estava a questão dos objetos serem delicados demais, frágeis demais para viajar, e outra, falta de segurança, né, ou de argumentos para enfim, falta de estrutura desses museus para acondicionar, para guardar, inclusive para expor esses artefatos. E foram argumentos que durante a tese a gente foi contrariando, digamos assim, né? Só para falar um caso mais emblemático em relação, por exemplo, à delicadeza, né, dos objetos para viajarem, o próprio busto da Nefertiti, ele foi quase destruído durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele só não foi destruído, porque a gente sabe, enfim, que o museu de Berlim, ele foi bombardeado, né, durante a Segunda Guerra, e inclusive tem imagens de coleções egípcias e do museu todo destruído. A Nefertiti só se salvou porque eles conseguiram colocar ela, esconder em um bunker, e ela era trasladada para vários lugares, né, e por um milagre que ela não foi totalmente destruída na Segunda Guerra. E por isso que o museu chama Nimes Museu, porque o museu teve que ser literalmente reconstruído do zero, né. Outra questão também que o Museu Britânico afirma em relação aos mármores do Partenon. A gente não pode emprestar para a Grécia que inaugurou, né, um grande museu em 2009, eles negaram o empréstimo dos mármores falando, né, que eram muito delicado para viajar. Só que a gente sabe que anos depois, acho que uns 5 anos depois, eles emprestaram esses mármores para o Museu do Hermitage na Rússia, que estava comemorando, então, os 250 anos deles, e eles emprestaram os mármores, né, parte dos mármores, enfim, algumas esculturas, para esse museu. E, assim, uma breve pesquisa na internet mostra que esse Museu do Hermitage, né, esse Museu da Rússia, anos antes ele tinha se envolvido numa confusão aí em relação a roubo. Né, vários objetos do museu sumiram, inclusive parece que próprios funcionários dos museus estariam envolvidos, né, nesse roubo. E aí a gente tem esse documento que eu trabalhei bastante na tese, que está disponível na revista. A imagem ficou ruim porque eu fui ampliar, perdeu a qualidade, mas enfim, vocês encontram na revista do ICOM, de 2002, E esse documento, ele foi um documento publicado nessa revista em 2002, tá? Foram 19 instituições, e aí tá, não vou ler, mas tá a lista aí do lado para você, de todos os diretores de museus que assinaram esse documento, e esse documento chamava Declaração da Importância e Valor dos Museus Universais. Então, na verdade, era um argumento oficial desses museus contra a repatriação, né, por que eles eram contra, e aí são museus que se consideram, né, museus universais, porque, enfim, mantêm coleções de diversos países, e se posicionando contra os pedidos de repatriação. Aí a gente vê, assim, a maioria são instituições norte-americanas e instituições europeias. Há uma grande discussão, inclusive, de alguns museus africanos, não só museus no norte da África, como é o caso do Egito, mas museus ali da Nigéria, enfim, vários escritores nigerianos e outros países da África que contestam essa declaração, porque falam que nem sequer foram convidados, né, esses diretores de museus, enfim, e museus que também não são só museus locais, museus que contam a história de outras civilizações, mas que eles não foram nem sequer consultados para esse documento, né? Então, muitas pessoas que acabam criticando essa questão da universalidade, que é uma das questões que eu analiso também na tese.
E aí, né, contra essa... em relação à delicadeza dos objetos para viajar, né, que eu já trouxe alguns casos, aí agora um outro argumento que eles falam também é em relação à falta de condições desses países de abrigarem essas coleções. E aí a gente tem a resposta desses museus, né, essa primeira imagem que vocês estão vendo é o Museu da Acrópole, que fica lá em Atenas, e não dá para ver aqui no centro, assim, esse prédio que tem acho que uns 3 andares, e vocês veem ali no alto uma cúpula né, vidraçada, enfim, ali em cima. Esse é o museu, tá, que fica bem no centro, e ele tá de acordo com as ruínas que vocês veem aqui em primeiro plano, do Partenon, né, então, esse museu, ele também é maravilhoso, vocês podem visitar o acervo deles online. Ele foi fruto de um concurso internacional, assim como o Grande Museu Egípcio do Cairo. Então, ele é de última geração, né, toda a questão dos equipamentos e lugares para condicionar, e eles trazem, inclusive na expografia deles, algo que é bastante poético, aquilo que a gente chama, né, algumas pessoas estudam como a expografia da ausência. Aqui tem 2 imagens do interior do museu, e aí se vocês veem aqui na minha imagem, à minha direita, são as cariátides, né, essas esculturas gregas, a gente tem 2, e aí a gente tem um espaço e as 3. E esse espaço é o que eles costumam chamar, né, alguns autores de expografia da ausência, que é para marcar exatamente a ausência, né, então é para o visitante sentir, né, tá visitando esse museu, e ao longo do museu tu vai passando e vai vendo as esculturas, e tem esses espaços propositalmente deixados, para que a gente sinta a ausência, né, e aí tu remete que, essa cariátide, essa escultura tal, não tá aqui porque, enfim, tá lá no Museu Britânico, né, essa, inclusive, a gente está esperando para ver de que forma que o Egito vai trabalhar, né, se vai trabalhar essa questão da falta desses objetos ou não no Grande Museu Egípcio do Cairo. Mas, enfim, no Museu da Acrópole, a gente já percebe, né, essa discussão. Esse é um novo museu egípcio, né, logo que estavam no início, quando eles estavam construindo, assim como o Museu da Acrópole, que está, né, dialogando ali, a arquitetura dele está dialogando com as ruínas, a gente tem também o museu aqui no centro dialogando com o platô lá atrás, que ficam as 3 pirâmides de Gizé. Esse edifício, né, do Grande Museu Egípcio, ele tem a forma de um triângulo oblíquo, e ele está a mais ou menos 2 quilômetros das pirâmides. As paredes ao lado norte e sul do edifício estão alinhadas, né, com as pirâmides de Miquerinos e Quéopes, e uma das principais características desse museu é o muro de pedra translúcido, que é feito de calcita e preenche, então, a fachada frontal do edifício. Assim como o Museu de Atenas, né, o percurso expográfico dele foi pensado, né, como eu falei para vocês, então, para alinhar-se ao sítio arqueológico das pirâmides. Esse novo museu, ele também, né, foi fruto de um concurso. No Egito, quem ganhou foi um escritório lá da Irlanda, que ganhou o concurso de arquitetura, e ele está desenhado, então, com a tecnologia mais avançada, incluindo a utilização da realidade virtual. E esse empreendimento, ele vai contar com amplos espaços, né, para receber exposições permanentes e temporárias. Ele tem biblioteca, ele tem centro de pesquisa, tem laboratório de restauração, e outros pequenos museus, né, dentro desse complexo, que está destinado, então, às crianças, né, para os pais deixarem ali enquanto forem visitar o museu, as pessoas com deficiência, tem parques, tem jardim, tem loja, tem restaurante, enfim, é um mega empreendimento. Inclusive, esse museu, os centros de restauração, eles estavam, né, abertos, então, se tu pagasse, sei lá, acho que $300, tu conseguia ir fazer um tour, né, conhecer o museu antes da inauguração dele, e a aposta é que o centro de conservação, né, desse museu seja, então, o maior do Oriente Médio. E essa, na verdade, é uma resposta, né, então, ao Museu Britânico, ao Museu do Louvre, ao Museu Egípcio de Turim, enfim, a esses argumentos de que, não temos espaço, não temos segurança para acondicionar e armazenar essas peças. E aqui é uma das discussões que a gente traz, né, que eu trouxe lá na minha tese, em relação à questão das réplicas. É isso que eu acredito que vai ter no Grande Museu Egípcio. Aqui do lado esquerdo, vocês veem bem simples, inclusive, bem simplória, essa réplica da Pedra de Roseta, que está no Egito. Tá? Então, enquanto o Museu Britânico
põe lá a pedra original, o Egito fica com essa réplica, né? E aqui no site do Museu Britânico vocês conseguem ver, né? Até não dá para mexer aqui, mas enfim, esse arquivo em 3D, que consegue ampliar ela e ver direitinho o detalhe da pedra. A gente acredita que seja esse recurso que o Egito vai utilizar para mostrar esses objetos que não estão lá, né? Até porque a única declaração que eu encontrei do novo diretor lá das antiguidades em relação à repatriação foi exatamente isso, que eles iriam trabalhar com essa questão da tecnologia, mas que não seria um primordial, né, que os objetos estivessem lá, até porque a aposta desse grande museu egípcio tá toda centrada na coleção do Tutankhamon, que está daí no Egito, enfim, e inclusive com milhares de peças que foram encontradas na tumba dele e que são inéditas, né, não foram expostas em nenhum museu, nem no Museu Egípcio do Cairo, nem em outros museus do Egito. Então, a aposta deles é realmente trazer o público para essa nova coleção da tumba do Tutankhamon. E é isso, falei um pouco rápido, mas enfim, tentei trazer aqui um pouco da tese, né, vocês trouxe algumas referências principais que eu trabalhei, tem alguns artigos recentes, né, que eu fiz, inclusive com a Kimberly, que é a Pires ali embaixo, que vocês estão vendo, o TCC dela, ela defendeu agora também a dissertação sobre o Museu da Acrópole, então ela trabalha com a repatriação dos mármores do Partenon, né, especificamente. Eu trouxe o TCC dela lá, e tem um artigo que a gente fez em conjunto também, que foi publicado ano passado, se vocês quiserem dar uma olhada. E deixo aqui também um convite, que agora no dia 20 de fevereiro eu vou fazer essa palestra em parceria com a Bianca Lupo, que é uma arquiteta, e a gente vai trabalhar, então, ficou aí esse título, né, passado e presente na arquitetura de museus, o Museu da Acrópole e o Grande Museu Egípcio. Então, a gente vai analisar mais profundamente o acervo, né, de ambas as instituições e também o projeto arquitetônico, os dois vencedores, né, o projeto arquitetônico do Museu da Acrópole e do Museu do Egito. Quem quiser mais informações, enfim, tá o link ali embaixo, né, tá na plataforma da Simpla. E se vocês quiserem que eu mande a tese para vocês, se não encontrarem no Google ou tiverem alguma questão que eu não possa responder aqui, fica o meu e-mail, né, cacalima1@gmail.com, e o Instagram que eu administro lá que é essa @musealizemais, que é uma página dedicada, então, para a gente discutir museus e patrimônio cultural. E é isso, gente. Podemos discutir agora, se ficou alguma dúvida. Ver se eu consigo encerrar aqui. Deixa eu preparar a apresentação, né. Acho que fiz certo, não? Sim, obrigada, Karina. Vamos abrir para parabéns pela palestra e vamos abrir para as perguntas. É só para avisar que vocês podem escrever, quem tiver perguntas aí para fazer, né? Depois dessa palestra bastante interessante, dos argumentos contra a repatriação, como a conservação entra nessa discussão, né? É usada nesse discurso para não repatriação, muitas vezes, desses bens. Precisa até um museu provar que tem laboratório, tem condições de cuidar das suas peças, e mesmo assim, né? Vamos, então, abrir para as perguntas aí, se tiver alguma pergunta. Eu vou dar uma olhada nos comentários, para ver se tem alguma... o link... eu vou colar aqui o link da palestra, né? Oi, Karine, eu acho que o pessoal está falando de uma outra palestra que nós vamos ter, né? Eu vou pegar o link. Acho que é a sua, novamente, né? É essa dos dois museus, isso. Eu vou passar o link ali, deixa eu copiar. Ok. Alguém falou da universalização, né? Pronto, o link está aqui. Deixa eu ver se alguém comentou da universalização. Obrigada pela apresentação. Sim. Bom, porque a maioria desses museus, né, a maioria não, todos os museus onde estão, né, essas peças, o Museu do Louvre, o Museu Britânico, principalmente, eles se dizem museus universais,
por conta de serem museus universalistas, né, que é aquele modelo de museu ali do final do século XIX, que são museus dedicados a várias civilizações do mundo. Então, tu vai lá no Museu Britânico, tu vai lá no Museu do Louvre, tu encontra Mesopotâmia, os fenícios, gregos, romanos, egípcios, enfim, tu encontra diversas civilizações. E por isso eles se consideram universais, né? E qual é o argumento deles? O Museu Britânico toca muito nessa questão, né? E a gente aqui tem um acervo e nós somos um país que recebe turistas do mundo todo, a gente é um museu que conserva, né, objetos do mundo todo e as pessoas têm acesso a visitar esses museus de graça, né? E não precisam ir até o Egito, enfim. Só que se a gente for parar para pensar, a Grécia também é um museu que recebe turistas o ano todo, o Egito principalmente, né? São, inclusive, eu acho que se a gente colocar entre Inglaterra, Grécia e Egito, acho que Grécia e Egito, numa simples pesquisa ali de turismo, aponta na frente, dispara na frente, né? Como países que mais recebem turistas o ano todo, muito mais que a Inglaterra. Acredito eu, né? Obviamente. Então, o que muitos autores contestam é que universalidade é essa, né? E se fosse o contrário? E se fosse o Egito que tivesse apresentando, ou se fosse a Grécia, enfim, Atenas que tivesse sob sua posse, objetos que fossem icônicos para a história da Inglaterra, para a história da França, enfim. Será que esse argumento da universalidade seria ainda aceito? Né? Então, essa é uma das questões dessa universalização que eles colocam. E aí, na minha tese, ele tem uma parte que eu trabalho só com isso. Tem uma série de autores, tem um autor que ele escreve no jornal Gana, né, acho que é Gana Moderna, e ele vai trazer uma discussão muito legal em relação à universalização, né, metendo pau, assim, falando, então quer dizer que esse senhor, ele durante muito tempo foi diretor dos museus ali do Quênia. E também, como eu falei, tem uma série apresenta uma série de artefatos que não só relacionados à história do Quênia. E aí ele diz assim, mas quem é que delimita o que é universal ou não? Né? E o Egito, inclusive, o Zahi Hawass, ele fala que muitas pessoas, muitas mães, né, quando as crianças estão no colégio, ali, que nem a gente no ensino fundamental, estudando as culturas antigas, né, e vão estudar o Egito, muitos pais levam as crianças para o Museu do Cairo porque querem mostrar a Nefertiti, porque, enfim, a criança, né, estudou a Nefertiti lá na escola. E aí chegam lá e, eu quero ver, a criança quer ver o busto da Nefertiti, enfim, e só lá que eles acabam recebendo a notícia de que o busto não tá, que elas teriam que viajar até a Alemanha para ver o busto da Nefertiti, né. Então, essa é uma das questões que ele coloca para a devolução também, e, claro, também para ajudar um pouco em relação a essa questão de cuidado com o patrimônio, porque também a questão da repatriação, aqui eu não falei, porque não ia dar tempo da gente entrar nessa questão, mas isso vai depender muito, né, por isso que eu gosto de analisar e contrapor o caso da Grécia e do Egito, porque é bem diferente, né, na Grécia eles já têm, acho que esse sentimento já está colocado para a população, então, como vocês viram mesmo esse documentário que eu falei que está na Netflix, do Primeira Linha, tem várias campanhas, inclusive quando a Grécia participou de um mundial aí de jogo de futebol, não lembro o ano, a torcida levantava placas, sabe, de mármores, nós devolvam os mármores, eles são nossos. Tem também a questão da mídia, né, porque o George Clooney, que é casou com agora esqueci o nome dela, a Maya Clooney, eu acho, ela é uma das advogadas fez parte do processo de pedido de repatriação dos mármores, então, além dela, outras celebridades se juntaram, né, se uniram aos gregos nesse apelo para o retorno, então, acho que a Grécia recebeu muito mais atenção, até porque está com essa discussão há muito mais tempo, mas isso já é um desejo da população grega também. Não é o que a gente vê no caso do Egito. Né, o Egito, eles ainda estão trabalhando nessa questão da mentalidade, até porque se a gente for parar para pensar, o Egito hoje, ele é um país monoteísta, né, 90% da população é muçulmana, e a gente está trabalhando com uma história, por mais que seja a história deles, é a história antiga deles, a gente está trabalhando com uma cultura que era politeísta, né, que acreditava em vários deuses, que para eles hoje é considerado, né, uma cultura pagã, então o Egito ainda está trabalhando com essa questão de colocar esses valores de preservação do patrimônio nos próprios egípcios, né, o Zahi Hawass tem um trabalho bem legal com a comunidade egípcia para isso, né, eles estão reformulando não só o grande museu egípcio
egípcio do Cairo, mas muitos países estão trabalhando com investimento para modernizar outros países, né? Tem alguns artigos bem legais de egípcios que escrevem sobre essa questão do desenvolvimento ainda lento da museologia no país, né? Enfim, uma série de caminhos ainda para percorrer. Mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O nome do filme. Eu vou colocar aqui. Eu acho que é assim que escreve, tá? Marcos é em grego, o The First Line em inglês, e é a primeira linha, né? A tradução. Eu acho que ainda está no catálogo da Netflix. Vale a pena, é bem estereotipado o filme, né, porque, enfim, mas vocês vão ver, assim, bem o estereótipo dos senhores mais velhos, né, que representam ali a cúpula do Museu Britânico, com aqueles argumentos bem conservadores para não devolver as peças, e os advogados gregos são tudo jovens, bonitos, aquela coisa, né, para pedir a repatriação, mas é um filme documentário, assim, mas vale a pena. Acho que foi, né, The Inter. Eu gostaria de saber como diz a justificativa para retornar os objetos, é isso? Sim, em relação a essas, tem também ali o primeiro capítulo da minha tese, eu trabalho com o início ali da arqueologia, e ali eu mostro, né, como que essas peças, até para eu conseguir compreender o porquê que o Egito estava pedindo hoje, aquelas peças especificamente, eu precisava entender qual foi o caminho que essas peças fizeram para sair do Egito. E pesquisando sobre esse caminho, eu acabei descobrindo que realmente, né, muita coisa saiu de lá ilegalmente, né, principalmente essas peças que hoje estão sendo pedidas, né, repatriação, porque elas saíram durante um período que o Egito estava dominado, né, então, na verdade, a história do Egito Antigo, desde a sua longa história e tradição, eles estão sempre sofrendo com ocupação, mesmo depois quando eles tiveram a independência, eles continuaram, né, a encargo da Inglaterra. Então, eu analiso um pouco dessa questão do imperialismo francês e do imperialismo britânico ali no Egito, e como que esses políticos, eles agiam durante o século XIX para retirar essas peças, né, então a maior parte dessas coleções que foram formadas, não que a coleção egípcia ela não deu origem especificamente ao Museu Britânico, ao Museu do Louvre, enfim, mas o cerne dessas coleções, junto com as coleções gregas, com as coleções romanas, com as coleções, enfim, da Mesopotâmia, eles deram origem mesmo a esse museu e muita coisa saiu de maneira ilegal. Não tem, né, o que acontece? A legislação ela não é retroativa, então o Egito ele tem uma série, que eu também analiso na tese, uma série de legislações e medidas normativas para impedir que essas peças saiam, só que durante aquele período do imperialismo a gente não tinha, né, até tinha, mas não era, enfim, a legislação que eles utilizam hoje, e essa legislação não é retroativa, então eles não podem colocar essas leis, enfim, esses acordos, os objetos que foram retirados durante aquele período. Então, acaba ficando muito realmente na boa vontade, né? Claro que órgãos como o ICOM, a Unesco, enfim, eles atuam, né? Eles têm várias cartas e recomendações, mais no sentido de recomendar mesmo, de auxiliar nesse debate, mas não é algo definitivo. Realmente, se não depender da boa vontade ali, né, dos gestores, enfim, dos museus, as peças não vão sair nem para empréstimo, muito menos para devolução. Alguém está perguntando sobre certificado? Tá, os museus fazerem réplica. Então, uma das propostas que eu dou lá no final da tese, uma das saídas que eu acredito que seja interessante, até porque eu sou uma super defensora da réplica, desde que, obviamente, né, seja dito que ela é uma réplica e não simplesmente colocar lá no museu e dizer, ó, essa aqui é a tumba tal, mas eu sou uma grande defensora, assim, da réplica exatamente com esse propósito didático. Só que a gente sabe, né, o Egito não me parece ter muito problema com isso, como eu mostrei para vocês ali, eu acho que é nisso que eles vão apostar, né, nesse novo museu, de trabalhar um pouco, ao invés de trabalhar com a expografia da ausência, como fez a Grécia, de marcar mesmo o vazio, né, de dizer que a peça não está ali, eu acredito que o Egito,
poucos sinais que eles deram, eles vão trabalhar mais um pouco com essa questão da tecnologia e 3D. Então, acho que o Egito, ele já está acostumado com essa ideia, né? Vai ter que ser assim, porque eles sabem que, obviamente, a Pedra de Roseta e a Nefertiti, enfim, aqueles outros objetos não vão retornar. Agora, dá essa sugestão para o Museu Britânico. Devolve a pedra para o Egito e coloca uma réplica no lugar. Jamais. Dá essa ideia para o Museu do Louvre. Jamais. Né? Então, eu acho que sim, Grécia, esses países que já estão acostumados, porque eles não têm o que fazer, eles não têm o objeto. Então, de alguma forma, eles vão ter que ou problematizar ou trabalhar com essa questão. Mas esses grandes museus ditos universalistas, jamais. Tanto que eles nem falam, né? Como eu falei para vocês, essa questão da repatriação não entra nas discussões. Eu acredito que o Museu Britânico, ele já está um passo adiante, porque ele traz, inclusive, ele traz uma discussão, né, oficial ali na página deles a respeito da repatriação e por que eles não vão repatriar. Embora eles falem, né, aleguem que os objetos foram retirados de maneira legal, então por isso não tem para que devolver, mas os museus ocultam isso, né, como eu falei do Museu Egípcio de Turim, eles reformularam todo o primeiro andar lá, para falar para as pessoas, para explicar como é que a coleção egípcia foi parar lá em Turim. Mas em nenhum momento tu vê essa discussão da repatriação, em nenhum momento tu vê a discussão de colocar dinamite nos túmulos para retirar, né, entrada forçada, os ladrões de tumbas, ou a discussão de saques, de retirada ilegal. Isso não está dito nesses museus. Né? Em nenhum momento a gente vê esse tipo de discussão nesses museus. Né? Inclusive essa é uma das soluções que eu aponto na tese, né? Acho que um dos caminhos para a descolonização dos museus é, em primeiro lugar, antes da devolução, que a gente sabe que não vai acontecer, tu precisa reconhecer, esses museus precisam ter esse reconhecimento. E esse reconhecimento se dá frente a quê? Não é só frente a uma nota oficial ali, respondendo uma pergunta, mas frente ao público, né? O museu, ele tem uma questão ética, não só em todo o trabalho dele, mas uma questão ética para com o público. Né, e a maioria das pessoas que vai visitar o museu não sabe dessa discussão, não sabe que o Egito está pedindo aquelas peças, né. Agora, inclusive, tem, se vocês acompanharem ali, eu vejo isso, acho muito legal quando a gente entra na página do Louvre ou na página do Museu Britânico no Instagram, quando eles colocam uma peça de coleção egípcia, vocês têm que ver os comentários, sabe, a galera metendo pau, vocês têm que devolver para o Egito, chamando eles de imperialista, então, e eles não respondem, não apagam nem nada, mas a discussão está lá, né, nas redes sociais a galera já está se mobilizando, mas não é algo que tu vê no interior dos museus, não é algo que eles coloquem para o público, né. A questão das réplicas. Diz para querer adquirir esses artefatos na época, ganhar dinheiro, basicamente para ganhar dinheiro, porque eu trabalho com alguns cônsules, tá, que eram, como eu falei para vocês, eles eram enviados para o Egito para cumprir funções diplomáticas, né, seja ali durante o período de invasão dos franceses, ou seja durante o período de invasão dos ingleses, e esses cônsules, eles juntavam esses objetos, inclusive tinha um depósito lá no lugar onde era o consulado, lá no Cairo, Alexandria, enfim, independente da região, e eles juntavam. O Drovetti, que é um desses homens que eu trabalho bastante na tese, ele reuniu 3 coleções, e essas 3 coleções foram vendidas. Então, a primeira coleção, uma delas foi adquirida pela França, depois deu origem ao Museu do Louvre, uma delas foi adquirida pela Inglaterra, e o outro, acho que foi adquirido pela Prússia, algo assim. Então, eles reuniam essa quantidade, mandavam depois por navio, né, quando eles saíam do país. Tiveram homens que ficaram anos no Egito, só recolhendo esses objetos, e quando eles retornaram para o país deles, eles ofereceram para os reis na época, que compraram, né, por uma grande quantia de dinheiro. Inclusive, vários objetos que estão hoje no Louvre eram para estar no Museu Britânico e vice-versa, porque na época a Inglaterra achou caro demais e acabou não vendendo, aí, sei lá, a Itália comprou, sabe, tiveram coisas assim. Então, era basicamente por isso, porque para ganhar dinheiro, né. Inclusive, um desses homens, uma das coleções, o Thomas Bruce mesmo, né, que foi o Lord Eugene, enfim, que retirou os mármores do Partenon, na época, lá no século XIX, na Grécia,
ele teve que se desfazer e vendeu essas peças para o Museu Britânico no início do século XIX, porque ele ficou endividado. Então, ele não tinha como pagar as dívidas dele, e aí ele vendeu para o Museu Britânico essa coleção dos mármores, né, de 1816, que está exposta até hoje no Museu Britânico. Vou sobre isso, alguma de vocês parece isso. Nenhuma delas vai ser repatriada, eu acredito, sabe? E aí o máximo é aquele busto que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Essa estátua do Emil Nu, que seria, né, um dos construtores da pirâmide. Há uma conversa, e o Museu da Alemanha, esse museu de Hildesheim, eles, na época, quando o Museu do Cairo ia abrir em 2010, eles, de fato, tinham feito um acordo que seria um empréstimo, essa estátua está lá para exposição, mas era só um empréstimo, né? Hoje eu não sei como é que está essa discussão, porque, imagina, já passaram 10 anos aí que o museu, que a inauguração do museu demorou, né, tá atrasada, enfim, mas a princípio era só essa peça que estava na lista para ser emprestada, mas repatriada acho bem difícil. Mas você sabe de casos em que a população resiste e o museu fazer a devolução para outros países de origem? Que a população seja resistente, acredito que não. Tem uma questão que desde que eu defendi a tese, eu ainda não consegui chegar, que é uma questão bem mais delicada, que é a questão da repatriação de restos humanos, né, e o Egito, inclusive, tem isso quando a gente fala de múmias, né, então, ou algumas comunidades de origem, eu sei que tem alguns indígenas que não querem que o objeto retorne, porque, enfim, determinado objeto não é mais utilizado pela comunidade para ritual, enfim, ou talvez, às vezes, né, as pessoas mais velhas que detinham aquele conhecimento, aquele saber, já morreram, então, e não passaram, de alguma forma, para os mais jovens, e então não teria, é como, né, determinado objeto não teria mais utilidade para eles, e aí pode ficar no museu. E aí o que acontece, que inclusive em São Paulo, o pessoal do MAI, né, faz bastante, é a questão da curadoria compartilhada, né, então é trazer o indígena, ou os remanescentes, enfim, né, os descendentes, para dentro do museu, para trabalhar em toda a concepção, desde a seleção das peças que vão para uma determinada exposição, enfim, para fazer a curadoria, enfim. Mas eu acredito que realmente tenha essa questão mais em comunidades indígenas que não têm interesse de manter ou de ter aquele objeto de volta e prefere que fique no museu. E aí tem essa opção da curadoria compartilhada, que é tu trazer essas pessoas para fazerem parte, né, das exposições, enfim. O governo alemão, assim como Hitler falava na época, é que ela foi adquirida legalmente por conta desse sistema Partager, né, que o Egito diz que eles sujaram ali o busto de lama, enfim, para ela passar pelas pessoas que eram encarregadas de fazer a divisão dos objetos que saíam e os objetos que ficavam no Egito, mas a princípio a Alemanha sempre alegou que o busto ele foi retirado de maneira legal, inclusive com o consentimento dos egípcios, então por isso ele não... Mas não teria problema, né, eu acho que a devolução... até o Zahi Hawass, ele fala, né, eles acham que nós, egípcios, somos o quê? Um bando de ladrões com carabina, que a gente vai estar lá esperando com arma, sabe, se eles resolverem emprestar, né, acho que o problema não está tanto nem só no retorno, mas eles negam, inclusive, o empréstimo, né, por isso que eu acredito que se uma das peças fosse emprestada, como essa, que de fato a Alemanha quer emprestar, eu queria ver como é que seria dado esse trâmite, né, tanto do empréstimo, quanto o retorno depois para a instituição de origem, e claro, como o Zahi Hawass fala, a gente não é piratas do Caribe, né, ele costuma dizer, não somos piratas do Caribe, a gente não vai, né, enfim, roubar e sair correndo com a peça, obviamente que é toda uma tramitação legal, né, de acordo com as recomendações do Conselho Internacional de Museus, enfim, que eles vão ter que assinar, né, quem trabalha em museu sabe que não é assim, simplesmente empresta a peça e deu, né, ainda mais esse tipo de peça que vai estar o mundo todo, né, com os olhos para essa transação, no caso. Mas eu acho difícil, eu acho muito difícil, acho que se o busto saísse da Inglaterra, da Alemanha, seria, sei lá, a Terceira Guerra Mundial.
E também acho... E, assim, essa questão da repatriação, pelo que eu vejo, como o Zahri não está mais à frente desse conselho, né, não está mais tão atuante, porque ele acabou caindo ali junto com a presidência do Mubarak, ela não é uma questão mais que está tão em voga no Egito. Né? Então, ele realmente ele mobilizou vários acadêmicos, né, e intelectuais para essa questão. Eles debatem ainda bastante isso ali nos círculos acadêmicos, mas não é algo, não é mais, eu não vejo mais o sentido de militância como eu vejo ainda na Grécia e como eu via no período que ele atuou, né, como secretário de antiguidades. A Unesco tem, eu trago alguns documentos na tese também, inclusive tem formulários, tem formulário direitinho, acredito que é da Unesco, sim, esse formulário que o museu pode preencher, tá? Então eles inclusive pedem, é um dossiê, na verdade, da peça, então eles pedem inclusive para que o museu faça um preenchimento de, né, uma ficha para objeto, então mesmo que o país queira um conjunto de objetos, mas tu precisa preencher aquela ficha especificamente para aquele objeto, então tu preenche, enfim, manda para eles e eles vão tentar fazer essa solicitação formal com o país. Tá? Um desses documentos está em anexo na minha tese, então se vocês baixarem lá, vocês têm acesso a esse documento. A Unesco e o ICOM, eles têm uma série de documentos, né, referente a essa questão da repatriação, e tem um grupo bem atuante, que inclusive existe aqui no Brasil, que é o Comitê, agora eu não vou lembrar todo o nome, mas enfim, é o Comitê em Favor da Reunificação dos Mármores do Partenon. Então, é um comitê internacional que reúne vários países para discutir, né, essa solicitação dos mármores do Partenon, e o Brasil tem um grupo, acho que a galera uma professora de museologia, se eu não me engano, de Minas Gerais, está, inclusive, nesse comitê. E aí tem uma série de discussões ali, vocês conseguem, acho que, encontrar mais informações desse comitê de reunificação dos mármores na internet. E os documentos também oficiais vocês conseguem encontrar no site da Unesco, do ICOM, e se baixarem a minha tese, tem alguns lá, e o TCC da Kimberly também. Ela fala mais sobre essa menina que trabalhou com os mármores do Partenon, ela também analisa alguns desses documentos. E tem também uma lista bem legal, que é a Red List, até vou colocar aqui. A Red List são listas vermelhas, né, que o ICOM lança, de vários países, mas aí é uma coisa mais atual, né, mais ligada para tráfico ilícito, de antiguidades, enfim, e aí ele faz um estudo com alguns países, e ele faz uma lista ali de quais os objetos que estão mais propensos a sofrerem tráfico ilícito, tá, então o Egito tem Red List, Colômbia, enfim, a China, são vários os países, e o Brasil está trabalhando, a princípio era para sair entre o ano passado, talvez esse ano saia, o Brasil está trabalhando numa Red List também. Mas aí é mais ligado, como eu falei, para tráfico ilícito, né? Aqueles objetos que eles roubam e depois vão vender em casa de leilão, enfim. Óbvio que o Egito ainda sofre bastante com isso. E se vocês quiserem dar uma olhada, tem online, é só entrar na Red List, Egito, ou o país que vocês querem, tem no site do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus. Mas, sim, tem uma série de critérios que os países precisam seguir, não é simplesmente, né, que nem os remanescentes dos Tupinambá fizeram, foram na mídia e disseram, a gente queria que um manto voltasse para o Brasil. Mas a Dinamarca nem sabia que eles queriam isso, né, tanto que até hoje o governo brasileiro não houve nenhum tipo de discussão a respeito. Mas precisa, sim, ser feito, né, essa solicitação formal. É o que eu estava falando, não tem. Eu saiba do manto Tupinambá, não existe, assim. Tem esse artigo, né, que trabalha com isso, e é isso, assim, a declaração do Museu da Dinamarca é que não há um pedido oficial do Brasil. Então, não é uma questão que chegue para eles. Tanto que eles emprestaram, né, foi para a exposição do Brasil 500 anos, foi para essa exposição que eles emprestaram um manto lá da Dinamarca para cá.
Respondendo a Karine, exatamente. É uma questão de identidade e memória. Uhum. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Eu vou colocar aqui o link da tese. Vou deixar para vocês. Aí vocês já entram direto na biblioteca da UFSC e conseguem baixar a tese lá. Ó, esse é o link, daí só fazer do repositório da UFSC, daí só fazer o download. Obrigada a vocês pelo interesse. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecê-la aí pelo convite. Né? Eu tomei ciência da sua tese, acho que foi num grupo de pós-graduação de Museologia e Patrimônio, e imediatamente você me respondeu, enviou a cópia da tese, então, assim, são discussões que poderíamos abordar por várias áreas de conhecimento, de várias formas, essas discussões, enfim, em relação a esses bens. E você conseguiu passar nessa palestra que está lá, que eu li, né, fazer esse apanhado dessas questões que você trabalhou, assim, muito, muito bem. Então, agradecemos em nome do curso de Conservação e Restauração, da disciplina de Princípios da Conservação. Isso é uma aula aberta, portanto, uma aula compartilhada. E agradecer também aos colegas que vieram assistir. Agradecer aos colegas e estudantes de outras universidades, pessoal da UFMG, enfim, da UF. E muito obrigada. E também as duas, que me ajudaram bastante, as duas estudantes, a Fernanda, né, e a Maria Eduarda, que estão sempre aí. A Maria Eduarda é monitora da disciplina, a Fernanda está sempre colaborando com essa parte de organização, enfim. E é isso. Obrigada e até a próxima. Tem a sua palestra, né, que você, mas de sua colega, que você já disponibilizou o link. Estão todos convidados também. Obrigada. Obrigada a você pelo contato. Até a próxima, gente. Até. Deixa eu parar aqui, vou parar aqui.